Olá, somos alunos do quinto período de Agronomia do Centro Universitário Integrado e temos o objetivo de fazer a apresentação da palestra sobre o tema de Giberela no trigo. Hoje estão aqui presente o Carlos Eduardo Claudino Tonetti, que vai falar a respeito dos híbridos tolerantes e a conclusão do nosso trabalho. Temos também o Marco Antônio Andrade Kloster, ele que vai falar sobre os sintomas e os danos da giberela. Eu sou o apresentador e também fico responsável pela edição do vídeo, pela multimídia e o encerramento da palestra. O Wilson Bassetti, ele vai falar sobre a toxicidade e o controle químico. E o Thiago Fernando, ele vai falar sobre o trigo e a giberela. Então vamos aqui iniciar a apresentação. E dar início aqui na nossa palestra. Eu vou falar sobre o trigo. O trigo está presente há cerca de 10 mil anos na história da humanidade. Chegou no Brasil no século XVI, trazido pelas embarcações europeias. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o FAO, o trigo é o segundo alimento mais consumido do mundo, presente em pães, massas e cervejas, e etc. Eu vou falar também sobre a doença que ataca o trigo, a giberela. É uma doença causada pelo fungo Gibberella zeae. Ataca as espigas do grão, afeta diretamente a qualidade de peso do grão, dependendo do clima para ocorrer com a umidade relativa do ar ou chuva em dias consecutivos no mínimo. E a giberela é parecida com a brosônia também. Ele está mostrando aqui no mouse e tem os mesmos sintomas, só que a cor fica diferente uma cor da outra da espiga daí do trigo. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os sintomas da giberela no trigo. Pode ocorrer a partir da fase do espigamento até a fase final do enchimento dos grãos. Um dos sintomas típicos dessa doença, que é a arista arrepiada, que facilita sua identificação em campo. Que nem na imagem do lado aqui, vocês podem ver que ela fica bem esbranquiçada, toda arrepiada, fica feia. E a outra do lado, ela fica um verde bem bonito. E não fica arrepiado, fica bem bonito. Ó, pode ver a diferença. A outra seca e ela fica bonita. As aristas arrepiadas, posteriormente, causam nas espiguetas despigmentações que adquirem a coloração esbranquiçada, ou palha, que constam como verde normal e espigamentos sadias. Outro sintoma é o abortamento floral e a má formação dos grãos, os quais, quando são infectados, podem se tornar xoxos, apresentar tamanho reduzido ou aspecto enrugado. Ele fica meio xoxo, quanto daí, se ele fica enrugado, perde peso, vai dar bem mal a produção, dá uma perca bem grande na produção. Agora eu vou falar um pouco sobre os danos, que aqui a gente tem dois danos para explicar. Um é o quantitativo e o outro é qualitativo. Os quantitativos estão associados à redução da produção de grãos, o que, por sua vez, está relacionada com a má formação floral, com a formação de grãos xoxos, que posteriormente podem ser descartados no processo de colheita. E quando a gente está colhendo esses quantitativos, quando esse quantitativo está colhendo ela, tem esses grãos xoxos, aí ele pega na colhedeira, vai jogando fora, vai sendo tirado pela colhedeira, vai jogando fora, perde-se tudo. Os danos qualitativos se devem à qualidade de sementes que prejudica a presença de toxinas que podem afetar os derivados de trigo. Os danos tendem a se agravar em anos mais chuvosos, que favorecem a disseminação de doenças. Há estudos que apontam que a doença pode causar perda média superior a 18% na produtividade da lavoura. No Brasil, no entanto, já foram registradas perdas superiores a 60% em áreas extremamente afetadas. Que nem aqui vocês podem ver que quando pega muita chuva, pega época chuvosa, o grão fica xoxo,
perde peso, fica bem feio o grão. Que nem aí nas imagens, tem as imagens apresenta aí para vocês como que fica o grão quando pega essa época chuvosa. Agora eu vou estar dando continuidade à palestra e vou falar um pouco sobre a toxicidade em alimentos, né? Que é a toxicidade que a giberela pode causar nos grãos de trigo. Esse fungo, quando afeta os grãos, pode infectá-los mesmo com micotoxinas, que podem causar até mesmo a morte, né? Quem consome os derivados do trigo, que pode estar com essa intoxina, ela pode tanto provocar uma toxicidade aguda quanto crônica, né? Os principais sintomas são vômitos, diarreia, anorexia, alterações hematológicas, distúrbios neurológicos e destruição de medula óssea e hemorragias generalizadas, né? Podendo mesmo ocasionar até a morte, né? E a legislação brasileira estabelece a redução gradativa dos limites máximos tolerados, né? Desde o ano de 2011. Então, quando o grão chega nas cooperativas, eles fazem a medição do nível da micotoxinas. Se ele tiver uma micotoxina muito alta, esse trigo é descartado, né? Ele não entra para a cooperativa, porque a partir da hora que essa semente, esse trigo entra para a cooperativa, eles moem, né? E vai para fazer seus derivados, como macarrão, farinha de trigo, pão, entre outros. E esses derivados onde pode conter a sua toxicidade. E agora eu vou estar falando também um pouco sobre os tipos de controle, né? Que seria o controle químico. Os fungicidas se apresentam como o principal método químico usado pelos agricultores para o controle da giberela, né? E o controle químico ele deve ser feito de maneira preventiva, né? Ou seja, antes da ocorrência de condições ambientais favoráveis, né, à infecção do patógeno. São recomendadas pelo menos 2 aplicações durante o cultivo. Uma após o início da floração do trigo e a outra antes da ocorrência da chuva prevista no período de predisposição à infecção, né? E porque a chuva, ela é o período que o patógeno mais gosta de se alojar, né, no trigo, né? E o outro período, mais de 15 dias após a primeira aplicação, estando ainda as espigas verdes. E também existe cerca de 7 fungicidas indicados, pertencentes aos grupos químicos, estrabirulina e triazol. Segundo vários artigos, a aplicação no início da floração é onde obteve os melhores resultados, né? Outro fator que ajuda também a aplicação é que muitas vezes não atinge a área afetada da planta. A maior parte das vezes atinge o solo ou as folhas. E aonde o controle químico não é eficaz, que ele acaba atingindo a folha e o chão e não atinge aonde a planta está mais afetada pela giberela e aonde o controle químico acaba não sendo eficaz. O controle da giberela hoje em dia é um controle bem difícil de ser feito, né? Então é uma doença muito, muito difícil de se controlar. Bom, vamos falar agora sobre outra forma de controle existente, que são os híbridos tolerantes. Essa forma de controle ela pode ser a mais benéfica e a mais usada aí pelos agricultores, porque ela não usa... Você tem o menor número de uso de defensivos, né? Como a planta ela mesmo controla o patógeno, você vai usar menos defensivos agrotóxicos, né? Você não vai atingir o ar, o solo, nem só freático, tudo que tem a ver com o ambiente, você minimiza usando híbridos. Só que, infelizmente, para a giberela, não tem híbridos totalmente tolerantes. Você tem só moderados. Então, só o híbrido, ele não vai conseguir fazer o controle da giberela, pelo menos quando a gente está fazendo essa palestra, né? Ainda não tem informações sobre híbridos que tenham uma tolerância total à doença. Mas sempre é indicado, quanto melhor for a tecnologia, ao menos um pouco, ele vai conseguir controlar a doença e minimizar. Daí, se você fizer uma combinação com outra forma de controle, como o químico, que a gente já explicou, você pode ter um resultado melhor. Então, é sempre recomendado você fazer uma consulta com o agrônomo, né, para você saber melhor sobre o que se passa nas novas tecnologias. Outras formas da gente combater. Tem uso de culturas armadilhas, né, você tirar o patógeno do trigo, que é o seu objetivo, né, que é colher o trigo, você tira dele e joga para outra planta. Só que o que acontece? Você tem um custo muito alto para vamos dizer, o pouco
pouco benefício que ele vai trazer para você. Às vezes isso não pode funcionar ou sai muito caro, não compensa, atrapalha em outros processos, pode acarretar em outras doenças, então pouca gente vai recomendar e pouca gente vai usar também. Escalonamento, que é fundamental, se você quer controlar essa doença, você precisa escalonar, porque daí a floração, a época de floração, que é a mais perigosa para a giberela, ela vai ser em épocas diferentes, né? Você vai ter um trigo em uma determinada época de desenvolvimento e em outras áreas não. Vai estar em épocas diferentes. Então, você tem menor presença do patógeno, que permite que ele não alastre pela sua lavoura, né? E eliminação de restos culturais, principalmente do milho, porque esse patógeno ele fica alojado em restos. Então, se você plantou o trigo antes o milho antes do trigo, você tem que remover esses restos culturais, porque isso pode atrapalhar a sua área. Então, vamos para a conclusão da nossa palestra, que é o quê? Como a giberela ela é uma doença de altíssimo risco, tanto na parte financeira, né, que você vai perder peso de grão, quanto de saúde, né, que você pode afetar aí nos derivados, porque pode passar a doença para a pessoa pode inclusive morrer, é risco mesmo. Então, é muito perigosa essa doença, tem que ser feito controle, só que é muito difícil. Então, como é muito difícil, você tem que fazer uma série de combinações, né? Então, você tem que usar tudo que a gente passou aqui junto. No caso seria, antes do plantio, você eliminar o resto culturais de gramíneas, principalmente do milho, se tiver. Utilizar plantio escalonado, para evitar mesmo as épocas de floração. Usar cultivares o mais tolerantes possíveis, a que tiver melhor, claro, considerando a parte financeira do agricultor, né? E realizar a aplicação de fungicida durante o período de floração, que vai ser sempre o período que vai melhor controlar essa doença. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui a nossa palestra sobre a giberela no trigo. Este vídeo vai ser divulgado no YouTube, onde disponibilizaremos o link para ser compartilhado em todas as redes sociais. Peço para que todo mundo curta o vídeo. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar pelos comentários que estaremos à disposição para respondê-la. Agradecemos a vocês pela atenção e também fazemos aqui um agradecimento ao professor Johnny, professor da disciplina Projeto Interdisciplinar 5 do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado. E agora eu vou mostrar aqui as referências e material de apoio que utilizamos para poder fazer esse vídeo, essa palestra. Então aqui está cada link. Quem tiver também o interesse, eu posso daí estar mandando pelos comentários cada link para poder visualizar esses artigos. Então é isso. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais.